Paz esteja convosco, igreja. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa escola bíblica online da primeira IEQ de Pinhais, nós estamos estudando dentro do panorama bíblico do Antigo Testamento o livro de Provérbios e a lição 15. O alvo da lição: entender que se pode encontrar no livro de Provérbios ensinos essenciais para o viver. Desejar ser sábio e ter relacionamento honesto com Deus, estudar a palavra de Deus para alcançar sabedoria, usar as instruções de Provérbios no viver diário. Então, ao longo da vida, a gente aprende alguns ditados, alguns provérbios que às vezes as pessoas até dizem que são bíblicos, que está na Bíblia, mas no fundo são populares, que é passado de geração em geração, como a palavra é prata, o silêncio é ouro. Antes de dar comida a um mendigo, dá-lhe uma vara, dá-lhe uma vara e ensina-lhe a pescar. Os sábios não sabem o que não, os sábios não dizem o que sabem, os tolos não sabem o que dizem, dentre alguns outros ditados que a gente aprende. Então, esses aqui são geralmente ditados populares, mas o livro de Provérbios ele vem ensinando conselhos e provérbios inspirado por Deus, que foi feito por Salomão. A gente viu lá no livro de Reis o currículo de Salomão, né? Compôs 3.000 provérbios, está lá em 1 Reis 4:32. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra tinham ouvido da sua sabedoria. Então, Salomão foi um homem extremamente sábio, que ele pediu para Deus sabedoria e humildade, como a gente vê lá no livro de Crônicas. Então, na Bíblia, todos os provérbios que tem foram escritos por Salomão, inspirado por Espírito Santo. A introdução do livro. O que é um provérbio? É um ensinamento, uma sentença curta, profunda e intercultural. Conforme eu falei, são alguns ditados, e esses aqui é um provérbio inspirado pelo Espírito Santo na vida de Salomão. Então, as informações básicas do livro. O autor é Salomão, foi escrito no tempo de vida dele. O versículo-chave está lá em Provérbios 1:7 e a palavra-chave é sabedoria. Alguns autores falam que o livro de Provérbios ele foi escrito mais na maturidade de Salomão, quando ele estava no auge do poder. Eclesiastes foi escrito mais no fim da vida dele, e Cantares foi escrito na juventude de Salomão. Então, quando ele tinha mais maturidade e estava no poder, Deus inspirou ele e ele começou a escrever o livro de Provérbios. O versículo-chave. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O esboço do livro. Uma das maneiras de estudar provérbios é dividi-lo pelos aspectos que a sabedoria apresenta. Então, o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. É possível ler um capítulo por dia, que em um mês a gente lê todo o livro de Provérbios. Então, Provérbios de 1 a 9 é personificação, é a descrição de Salomão mesmo, como diz lá no capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Então, provérbios, eles são preceitos de prudência, né? Para ensinar, ele vem trazendo, assim, conhecimento e para aplicar sabedoria a um conhecimento prático a respeito de como se relacionar com Deus, um modo inteligente de viver. Do capítulo 10 até o 29 vem falando sobre os princípios da sabedoria, e do 30 ao 31 a prática.
Outra maneira de ver o livro é por autores ou nomes relacionados no início das coletâneas. Então, a introdução, que é de Salomão, que ele fez, do capítulo 1 até o 9, do 10 ao 24 é uma coletânea, do 25 ao 29 são Homens de Ezequias, são compilações. Esses Homens de Ezequias são oficiais do rei Ezequias, que antigamente os reis eles tinham pessoas sábios para que pudessem me aconselhar na tomada de algumas decisões. Então, essa coletânea, essa compilação que tem do capítulo 25 ao 29, foi feito por Salomão, e os oficiais de Ezequias eles copiaram. Ezequias ele foi o rei do profeta Isaías. Lembra que o profeta Isaías foi falar com ele a respeito que ele colocasse a casa em ordem, que ele não ia viver, que ia morrer? Então, esse é o rei Ezequias. Então, ele tinha alguns oficiais que lhe aconselhavam em tomadas de decisões. E esses oficiais, eles copiaram alguns provérbios, que são do capítulo 25 ao 29, que é de autoria de Salomão. E tem o 30 e o 31, que é Agur, que escreveu, e Lemuel. Alguns autores também dizem que Lemuel é o nome artístico de Salomão, porque ele vem falando sobre as mulheres, e se teve uma pessoa que entendeu de mulher, foi Salomão, que ele teve 700 mulheres, então é uma pessoa que entendia. Provérbios em uma sentença. A gente resumiu o livro de Provérbios em uma sentença. Fica assim: o sábio dá instruções claras e preciosas a respeito de viver de maneira que agrademos ao Senhor. Então, ele vem ensinando um modo sábio e bíblico para agradar a Deus. Como Provérbios ensina? Veja as formas de ensino de Provérbios. Ele vem com algumas palavras que ele vem falando como, mas vem comparando com uma outra coisa. No capítulo 27 tem a palavra mas, aí vem contrastando com algo. Capítulo 15, versículo 23 e vem avaliando. Vamos ler o versículo para que a gente possa entender melhor. Capítulo 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, ele vem comparando e depois vem priorizando algo. O capítulo 20, versículo 4. A palavra-chave, por isso, pelo que, aí ele vem advertindo. Vamos ler o capítulo 20, versículo 4, para que a gente possa entender. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que não cega, procura e nada encontra. Então, ele já vem falando o que acontece e advertindo a pessoa. Personagens do livro. Há 5 personagens principais em Provérbios. Os 4 primeiros descrevem os níveis de tolice de um homem longe do Senhor pode alcançar, mas o último revela o alvo de Deus para cada um de seus filhos. Então, vamos ver os personagens que diz. O primeiro personagem é o simples. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Está lá em Provérbios 14 e 15. Então, quais são as características da pessoa simples? Não tem capacidade para distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Não tem filtro moral para fazer as escolhas. Todo mundo é bonzinho. Ele acha que todo mundo não faz mal e não faz mal a ninguém. Não tem objetivos na vida. Os outros controlam a vida dele, além de ser influenciado por todos, inclusive pelos maus. Não tem capacidade de antecipar as consequências de suas ações. Então, essas são as características da pessoa simples. O preguiçoso. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Está lá em Provérbios 19 e 24. E tem o texto clássico, de Provérbios 6, 11,
que ele fala sobre a formiga. Vai ter com a formiga preguiçoso. Vamos procurar lá em Provérbios 6, que é um texto bem interessante. Provérbios 6. Provérbios 6 até o versículo 11. Vai ter com a formiga o preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junto seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando te levantarás do sono? Então a gente vai ver as características do preguiçoso. Para ele tudo é difícil, longe, pesado, trabalhoso e até impossível. Não conseguem perceber a sua falta de sabedoria, conforme está lá em Provérbios 26, 17. Então, o preguiçoso ele está sempre cheio de bons projetos, mas ele nunca conclui nada, porque para ele é tudo difícil. O insensato, como diz lá o versículo de chave. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 12, 15. Então, as características do insensato. Também chamado de tolo e louco em Provérbios. O insensato tem um sistema de coordenadas fechado. Ele pensa assim: eu sei tudo, eu tenho sabedoria e conhecimento, mas na verdade não tem. Ele é um pouco arrogante se a gente for avaliar. Acha que é estável por causa da prosperidade. E o insensato ele é mencionado 46 vezes no livro de Provérbios. Então, qualquer um que se ache sábio sem considerar a Deus é considerado como um louco. Então, ele acha que a sabedoria vem dele mesmo, não provém de Deus. Então, ele é uma pessoa insensata. O escarnecedor, conforme diz em Provérbios 1, 22. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade e vocês zombadores, escarnecedores? Até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão conhecimento? Então, o livro de Provérbios ele não recomenda ser uma pessoa escarnecedora. Tá lá no Provérbios 9, 7 e 8. Por quê? Porque o escarnecedor ele é incorrigível, ele ama a zombaria e o escárnio, ele é sarcástico, não aceita e não ouve a repreensão, odeia ser corrigido. Então, ele é uma pessoa orgulhosa e não consegue obter sabedoria. Ele é orgulhoso e arrogante, é fonte de contendas. Vamos ver lá Provérbios 9, o 7 e o 8, que ele diz sobre o escarnecedor. O que repreende o escarnecedor traz afronta para si, e o que o censura, o perverso, a si se injuria. Não repreenda o escarnecedor para que não se aborreça, repreende o sábio e ele amará. Então, o escarnecedor ele odeia ser corrigido, ele é muito orgulhoso. E o sábio, que é o mais importante, que o livro de Provérbios ele vem dando ênfase, né, na sabedoria. Tá lá em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Ninguém pode se considerar sábio se não teme ao Senhor. Então, quem é o sábio? De acordo com Provérbios 1:7 que a gente leu, o sábio é alguém que aprende o ensino, a inteligência, o bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, a prudência, o bom senso e a habilidade. Então, ele é uma pessoa aberta ao conhecimento. Ele é uma pessoa de coração humilde, que ele entende que o conhecimento, a sabedoria vem de Deus e não dele próprio. O livro de Provérbios, ele é citado no Novo Testamento, assim como algum livro do Antigo Testamento é citado no Novo, o livro de Provérbios ele foi bem utilizado no Novo Testamento. Então, ele é citado diversas vezes por escritores no Novo Testamento. Como lá em Romanos 12, 16, está conforme Provérbios 3, 7. E Hebreus, Romanos 12, 20. Romanos 12, 16, desculpa, tá conforme Provérbios 3, 7. A gente vai ver aqui. Romanos 12, 16. Tendo o mesmo sentimento uns com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescei
com o que é humilde, nem não sejais sábios aos vossos olhos. Tá lá conforme Provérbios 3, 7, que a gente pode ver. Vamos pesquisar lá Provérbios 3, capítulo 7. Não sejais sábios aos próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, ele é citado também em Romanos 12, 16. Em Tiago, que a gente vê que quando o Tiago cita, né, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos de uma forma diligentemente. E mais alguns outros versículos. 2 Pedro 2,22 está conforme Provérbios 26:11, Tiago 5:20 e 1 Pedro 4:8. É citado o versículo de Provérbios 10:12. Então, Provérbios ele foi muito utilizado pelos autores do Novo Testamento, por Paulo. O capítulo 8, a sabedoria realizada em Jesus. O capítulo 8 de Provérbios, especialmente, os versículos 22 ao 31, descreve a sabedoria personificada, incluindo nela características cristológicas, como a presença antes da criação, versículo 22 e 26, bem como durante a criação, versículo 27 ao 31. Vamos verificar lá em Provérbios 8. Provérbios 8, então, versículo 22 até o 31. Aí ele fala sobre a eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Está lá no capítulo, versículo 22. Desde a sua eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, é a personificação de Jesus Cristo. Ele vem falando sobre essa sabedoria que realizada em Jesus. A conclusão da lição, então. O livro de Provérbios nos mostra como é a vida de alguém que agrada a Deus e anda perto dele. A sabedoria proveniente do temor do Senhor, a exemplo do livro de Provérbios, é algo a ser vivido e transmitido. Quais atitudes você deve mudar depois desse estudo de Provérbios inspirados por Deus? Então, ele vem trazendo uma pergunta de reflexão. O que a gente tem que mudar na nossa vida após ler o livro de Provérbios? Após entender esses conselhos que vêm diretamente de Deus. Salomão, na maturidade dele, ele foi inspirado a escrever isso. Nos deixar essa lição do livro de Provérbios. Alguns conselhos, algumas coisas que seriam de grande ajuda para nós na nossa vida cristã. Então, a gente tem que pensar o que a gente pode mudar depois de ler o livro, né? Na verdade, a gente tem que ter mais temor ao Senhor, saber que toda sabedoria, tudo provém dele, nada provém da gente. A gente não pode ser como um insensato ou escarnecedor, zombador, achando que é pela própria obra de nossas mãos que a gente consegue, pela nossa força ou por algo assim. A gente tem que entender que tudo provém de Deus, tudo vem da graça de Deus, toda a sabedoria. Se a gente tem que tomar alguma decisão na vida, que a gente possa buscar a orientação do Espírito Santo, assim como o rei Ezequias tinha os sábios que ajudavam na tomada de decisões. Hoje em dia a gente tem o Espírito Santo que pode nos auxiliar na tomada de decisões e nos orientar a toda decisão ou qualquer problema que a gente possa ter. Espero que vocês tenham entendido a lição. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no grupo lá do departamento de ensino que a gente vai estar esclarecendo. Deus abençoe a todos e até a próxima.